Bom, continuando aqui nosso estudo de algoritmos, eu preciso falar, né, de números, de representação de números, como eles vão ser entendidos no computador, né? E aí eu trabalho com conjuntos matemáticos que eu preciso separar, então, né, os tipos de dados numéricos que eu posso representar em um computador. A gente vai ver não apenas dados numéricos, também dados alfanuméricos, mas vamos começar com números, né? Então, a primeira separação que eu faço de tipos de dados, né, numéricos são os dados inteiros e os reais. Os dados inteiros, eles se confundem com os números inteiros, do conjunto de inteiros, né, que vocês aprenderam na escola, ainda no ensino fundamental, e enquanto que os números reais, eles são um conjunto de números que a gente chama de números de ponto flutuante. Eles não são exatamente os reais que existem no mundo, no conjunto de números reais. Eles têm uma limitação, eles não conseguem representar todos os números reais, mas conseguem representar muitos deles, né, números muito pequenos ou muito grandes, né, com precisão razoável, né, mas de maneira bem simples, números com ponto decimal, né, com vírgula decimal, em notação científica, são ou não, né, são números que a gente chama de reais. E os inteiros correspondem ao conjunto dos inteiros, né? Esses são os dois tipos mais usados. E a gente usa eles também em algoritmos. E quando a gente vai trabalhar com números, a gente costuma fazer operações matemáticas. E as operações matemáticas clássicas que nós fazemos na matemática, a gente faz aqui, na álgebra a gente faz aqui também, né, na computação. A gente apenas usa símbolos diferentes, porque como a gente representa tudo com o teclado e com em código, né, com as letras que estão disponíveis no teclado e com os símbolos que estão disponíveis no teclado, então a gente utiliza o mais para soma, o menos para subtração, mas para multiplicação e divisão a gente já usa símbolos diferentes, né? Para multiplicação a gente usa o asterisco, e para divisão, como eu não tenho a barra da fração, né, horizontal, eu uso a barra de separação do teclado, né? E ele representa a operação de divisão. Já a operação de resto de divisão, que a gente utiliza o percentual, né, para representá-la, né? Ela é simplesmente, quando a gente está falando de divisão inteira, né? Você tem uma divisão de um número, por exemplo, 7 por 2, isso vai dar 3, mas vai sobrar 1, né? Então, esse resto da divisão é o que esse porcento expressa, né? Mas aí, se eu colocasse A%B, ou 7% 2, o resultado daria 1. Se eu fizesse 7/2, eu teria 3, né? O resultado da divisão. Se eu tivesse 7% 2, eu teria o resto da divisão. Quando a gente fala de divisão, né, a gente tem que falar de divisão inteira e divisão real, que elas são um pouco diferentes, né? Quando eu trabalho com dois números inteiros, se eu divido um inteiro por outro, por exemplo, 7 por 2, e eu passo isso para o computador, né, na maioria das vezes, o computador não vai saber se esses números, né, como deve ser feito, então ele tem que escolher, né? Então, geralmente os projetistas das linguagens decidem. Quando eu divido um número inteiro por outro inteiro, eu estou interessado em ter uma divisão inteira. Então, aí 7/2 daria 3 e não 3,5. Se eu divido então nesse caso, né, um inteiro dividido por inteiro, o resultado é inteiro. Se eu divido um real por outro real, isso é meio que óbvio, né? Eu vou ter um resultado também real. Então, se eu dividisse, por exemplo, 7,5 por
2, né? Eu vou ter quanto? 3,75, né? Então, se R$1 é dividido por R$1, tenho também outro real. Se o real é dividido por inteiro, né? Na verdade, esse 2 aí faz mais sentido, né? Como inteiro aqui, eu vou ter também R$1. E, por fim, se eu divido um inteiro por R$1, também vou ter R$1. Então, quando eu tenho divisão de números onde um deles, pelo menos um deles, é real, a divisão que será feita será também real. Quando eu tenho dois inteiros, então a saída será inteira. Isso é uma regra que não vale em todas as situações e nem em todas as linguagens, né? Mas nós usamos aqui para algoritmos e depois a gente vai ver, né, como extrapolar ou como fugir dessa regra, né? Quando a gente faz operações matemáticas também, né, a gente também pode utilizar elementos para garantir precedência, né? E o parênteses, como vocês aprenderam já na matemática, né, ele permite a gente dar precedência de operações e às vezes superpor a precedência natural. No caso aqui, vocês estão vendo que a precedência da multiplicação, divisão e do resto tem, né, é maior do que a precedência das operações como soma e subtração. Então, se você, né, no primeiro exemplo, né, se você estiver olhando o primeiro exemplo, 2 mais 3 vezes 3 menos 5, como não tem nenhum parêntese na jogada, a gente vai executar primeiro a operação que tem maior precedência, que no caso aqui é a multiplicação. Se vocês sabem da matemática, né? Então, você vai fazer aqui 2 mais 9 menos 5. Certo? Se eu quisesse mudar essa precedência, por exemplo, para fazer a soma primeiro aí de 2 mais 3, eu teria que colocar um parênteses explicitamente, porque a precedência da soma é menor do que a precedência da multiplicação. Então, repare que foi feito aí, né, nos dois casos, né, para garantir a precedência da soma e da subtração serem realizados primeiro em relação à multiplicação, foi colocado o parênteses tanto no primeiro conjunto aí de operandos como no segundo. Ok? Se vocês olharem aí o outro exemplo, né, 5% 3 vezes 3 menos 5, reparem que a operação de resto, ela tem a mesma precedência da operação de multiplicação. Então, o que vai ser feito aqui é aquela que foi encontrada primeiro. Então, no caso aqui, é feita o que, gente? Feita 5% 3. Esse 5% 3 vai dar o quê? Se eu dividir 5 por 3, o resto vai ser 2. Vou multiplicar 2 por 3. Isso vai dar 6. Isso vai ser subtraído de 5. O resultado vai ser 1. Ok? Nesse último caso aqui, eu estou apenas mostrando quando você tem um número real e números inteiros. Observem aqui que tem uma divisão inteira e um número real. Aí você fica na dúvida, né? O que vai ser feito aqui? Vai ser feita uma divisão real ou uma divisão inteira, já que tem um número real? Depende da precedência das operações, porque é sempre olhado 2 a 2 no caso desses operadores que são binários, que possuem, né, operam sobre dois operandos, né? Então, como a divisão tem precedência, eu vou fazer 15 por 2, o resultado aqui, como os dois são inteiros, o resultado não vai ser 7,5, e sim 7, porque a divisão inteira de 15 por 2 é 7. E aí você vai ter um valor inteiro 7, que vai ser somado ao valor real 1. 7 mais 1, 8. Então, estou somando o inteiro 7 com o real 8, o resultado vai ser o real, o inteiro 7 com o real 1, o resultado vai ser o real 8. Então, aqui, estou apenas mostrando esses resultados, né? Já passei por eles. E aqui tem um segundo exemplo, né? Já que a gente está falando de algoritmos, né? Vamos realmente utilizar essas expressões matemáticas no pseudocódigo. Então, faça um algoritmo em pseudocódigo que mostre o resultado dessa expressão. Bom, pseudocódigo envolve, né, início e fim, envolve aquela coisa de declarar o nome do pseudocódigo. Então, de maneira bem simples, eu tenho o título do nosso algoritmo, o início e o escreva. E dentro do parênteses, reparem que eu coloquei apenas a expressão aritmética que eu quero, né? Como não tinha nenhuma precedência adicional que eu quisesse
alterar, né? Eu simplesmente botei dentro do parêntese do escreva, né? Esse parêntese do escreva não tem nada a ver com parêntese de precedência de operações, apenas está dizendo que dentro do escreva é o que vai ser escrito na tela. Então, aqui no caso, o que vai ser feito por um computador é executar, né, calcular essa expressão, né, 2 vezes 8 mais 2 menos 5, e mostrar esse resultado na tela do computador. Então, é um exemplo bem simples. Um outro exemplo de algoritmo, né, com essa mesma expressão, é detalhar um pouco mais para o usuário o que está sendo feito. Porque o exemplo anterior, onde eu colocava apenas a expressão, o usuário vai ver na tela o resultado, né? 2 vezes 8, 16, mais 2, 18, menos 5, 13. Então, vai ser simplesmente mostrado 13 na tela e o usuário vai ver aquele 13 e não vai saber do que se trata. Então, tem vezes que a gente gosta, né, de combinar dentro da operação escreva um conjunto de dados. A gente concatena, né, esses dados. Né? No caso aqui, a gente concatena o texto e depois o número resultante. Né? Então, o que vai aparecer na tela efetivamente é o resultado de 2 vezes 8 mais 2 menos 5 é 13. Ok? Então, a vírgula ali dentro do escreva, ele é como um separador das duas coisas que eu quero concatenar. Eu quero juntar, né? Eu quero juntar, concatenar o texto que está entre apóstrofos com o numérico, né, resultante dessa operação. E é isso que acontece efetivamente na prática, né? Quando a gente faz isso numa linguagem de programação dentro de um computador. Então, esses são os exemplos. Eu deixo aqui um conjunto de exercícios para vocês. Então, me digam aí qual o resultado, né? Façam aí na cabeça de vocês ou no papel qual o resultado dessas operações aí, né? Para vocês exercitarem essa precedência. Nos livros tem mais exemplos disso, né? E aqui um exemplo, né, que está numa expressão matemática que é legal de ver como isso ficaria na forma de um pseudocódigo. Então, aí a proposta para vocês fazerem um pseudocódigo de um algoritmo que calcule o valor dessa expressão. Então, é isso. Façam esse exercício aí antes de passarem adiante, né?